Bom pessoal, recentemente eu montei esse PC aqui, vou deixar o link da montagem completa aí no final do vídeo. E o cliente montou essa máquina com uma placa-mãe de entrada bem interessante da Biostar, a B450MH. É uma placa interessante porque ela tem um preço bem legal, bem custo-benefício. É uma placa de entrada, mas com chipset intermediário. Então eu tenho um chipset B450, que é um chipset intermediário para processadores AMD, mas com precinho de placa de entrada A320. É uma placa simples, mas uma placa que vai dar conta aí tranquilamente para você montar um Ryzen 3, um Ryzen 5 e até mesmo um Ryzen 7 sobrando aí. E você pode adquirir essa placa sozinha, só a placa-mãe aqui, no site da Terabyte Shop. O cliente pagou por volta de R$400, mas como o preço muda toda hora, eu estou deixando o link aí na descrição. E você pode pegar também junto com aqueles kit upgrade, que vai sair um pouquinho mais barato, onde já vem a placa-mãe e o processador. Aqui no caso, essa placa-mãe B450MH da Biostar com Ryzen 5600G para você usar todo o poder do vídeo integrado, está saindo por R$1.808 agora em abril de 2022. E o kit aqui, para quem vai usar a placa de vídeo com Ryzen 3600, um Ryzen 5 3600 e dois módulos de 8 GB de memória, 16 GB, saindo aqui por R$2.367. Estou deixando o link aí na descrição. E para quem está achando que é uma placa-mãe fraca, com VRM fraco, dá uma olhada. Aqui tem a tabela, a lista aqui do Gabriel Ferraz aqui de placas-mães para AMD Ryzen. E ela está aqui, Biostar B450MH versão 6. Vamos dar uma olhada aqui no que a tabela diz aqui para mim em relação ao VRM, que processadores que eu posso usar. Vem comigo. Bom pessoal, tá aí a tabela de VRM para placas-mães da AMD Socket M4 para AMD Ryzen, feita aqui pelo Gabriel Ferraz. Eu tô deixando o link dessa tabela aí embaixo na descrição e também o link para o canal dele para você conhecer um trabalho bem legal de hardware aqui no Brasil, bem bacana, feito pelo Gabriel Ferraz. Então aqui na tabela você encontra diversos modelos de placa-mãe, desde as mais básicas até as mais avançadas, de diversos fabricantes. Eu quero só chamar a atenção para vocês aqui na legenda, ó, quando tem um tiquezinho verde aqui, como você pode ver aqui, ó, o VRM consegue aguentar a carga exigida pelo processador em X valor de corrente. E se tiver aqui uma setinha com a cor amarela, um leve volume de fluxo de ar é recomendado no VRM para que você consiga utilizar o processador sem que a temperatura fique muito alta ou gere thermal throttling. O que é o thermal throttling? É você perder desempenho porque está muito quente o VRM na placa-mãe, ou o processador está muito quente, ou a placa de vídeo. Então ele diz aqui que um gabinete com bom fluxo de ar, no caso aqui de estar amarelinho, um gabinete com bom airflow, um bom fluxo de ar, já vai ajudar nessa situação, que é o meu caso aqui. Eu montei com um gabinete que tem um bom fluxo de ar. Então eu vou dar um Ctrl F aqui e vou pesquisar B450MH, o modelo da placa-mãe. Ele já encontrou aqui com o fabricante Biostar. Olha aí, aqui ó, Biostar B450MH versão 6. Vamos dar uma olhada aqui no VRM, ele informa aqui que são 4 fases. Tem todas as informações aqui da controladora do VRM, como que funciona a divisão, Doppler e tudo mais, para quem quer dados mais técnicos aqui. Tá informando aqui que são 4 fases e como é que elas funcionam. E vamos lá aqui dar uma olhada. Ele não recomenda, não vem dissipador de calor aqui heatsink. Ele não recomenda para processadores com VRM a 200 amperes, é uma placa de entrada, nem para processadores com VRM a 150 amperes, mas processadores com VRM a 125 amperes aqui com o gabinete com bom fluxo de ar, ok, com VRM a 100 amperes com o gabinete com bom fluxo de ar, ok, e aqui ó, verdinho, com VRM a 75 amperes e com VRM menor que 60 amperes também verdinho. Só aproveitando aqui, continuando a tabela, vou rolar aqui ó. Ele recomenda a placa-mãe aqui para Ryzen de 4ª geração, 3ª geração, 2ª geração e 1ª geração, tanto Ryzen 3, 5, 7 e 9. Vamos só dar uma olhada aqui o que seria um VRM a 75 amperes e menor que 60 amperes. Então vou voltar lá para a parte de cima da tabela. Lembrando que você pode usar essa tabela para consultar qualquer modelo de placa-mãe. Olha lá, o VRM a 75 amperes é o valor aproximado de processadores Ryzen 5 em overclock, ou seja, acima da especificação de frequência do fabricante. Ele dá alguns modelos aqui, 3600, 3600X, 5600X, 2600.
2600X. Então você pode usar esses processadores mesmo em overclock nessa placa-mãe tranquilamente. E pode ser um Ryzen 7 3700X, 3800X, 2700X em estoque, ou seja, do jeito que ele vem configurado pelo fabricante. E se você usar o VRM aqui menor que 60 amperes, você pode usar o Ryzen 5 em estoque 3600, 3600X, 5600 tranquilamente. Então nota, por essa especificação aqui eu estou tranquilo para usar aí qualquer processador Ryzen 3, Ryzen 5 e até mesmo Ryzen 7 em estoque. Se eu for utilizar aqui o VRM a 100 amperes, que é o valor aproximado de um Ryzen 9 3900X em estoque, ou um Ryzen 7 3700, 3800X, 5800X em overclock. Então se você tiver um gabinete bem refrigerado, dá para usar essa placa-mãe aí até com um Ryzen 9 ou um Ryzen 7 overclockado. Bom, tá aí, se você quiser mais detalhes, basta abrir a tabela no link aí, estudar, dar uma olhada, é uma tabela bem interessante. Já aproveita para se inscrever no canal aí do Gabriel Ferraz, que fez um trabalho bem legal de consulta aqui para você conhecer mais informações sobre as placas-mães. Bom, agora que você já viu a tabela aí, tá tranquilo para montar um Ryzen 3, um Ryzen 5, um Ryzen 7 até um Ryzen 9, embora eu acho que quem vai montar um Ryzen 7 ou um Ryzen 9 vai acabar escolhendo uma placa-mãe aí de nível superior, mas para quem quer montar um PC mais de entrada aí com o Ryzen 3 e o Ryzen 5, pode colocar o processador tranquilo aí que o VRM dá conta do recado. Já aproveitando para falar aqui, existem dois modelos dessa placa. Esse aqui que eu peguei, que é a versão 6.3, que a placa-mãe vem com esse visual preto. E aqui no próprio site do fabricante, ó, se você muda a versão aqui para 6X, uma versão anterior, dependendo aí do lote que você pegar, a placa-mãe vem com os detalhes aqui em amarelo, é a mesma placa-mãe, mas o slot de memória e o slot PCI Express vem na cor amarela, só para você identificar que é a mesma placa-mãe. Vem comigo aqui ver todos os recursos que essa placa-mãe traz para você. Bom, pessoal, então vamos conhecer aqui os detalhes da placa-mãe da Buildstar B450MH, uma placa-mãe de entrada com chipset intermediário que tem uma boa relação custo-benefício. Ela vem nessa caixinha aqui bem simples. Eu quero mostrar aqui para vocês que a versão desse modelo que eu estou em mãos aqui é a versão 6.3. Então bora lá, deixa eu abrir a caixa aqui e mostrar o que vem aqui para vocês. Então vem aqui dois cabos SATA. Os dois são retos, não vem nenhum daquele curvado em ângulo. Um espelho bem simples aqui, daquele modelo, cuidado para não se cortar. CD com drivers, eu recomendo baixar lá no site do fabricante, tem tudo lá facinho de encontrar. E um guia de instalação aqui completo, ilustrado, para facilitar aí a montagem do PC. Bem completinho, com todas as informações aqui de painel frontal e tudo que você precisa para montar o PC. A placa-mãe vem no saco antistático aqui, com uma espuma aqui de proteção na parte de baixo. Então tá aqui a placa-mãe Buildstar B450MH, uma placa-mãe compacta Micro TX que tem 19,8 centímetros por 24,4 centímetros, uma placa bem compacta para você usar num gabinete pequeno sem problema nenhum. Destaca o socket AM4 aqui para você colocar processador Athlon ou Ryzen, e pode ser um Ryzen com vídeo integrado ou um Ryzen sem vídeo integrado, sem problema nenhum, da série 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000, se a BIOS estiver atualizada. Eu estou passando a lista aí completa de processadores compatíveis e eu estou deixando o link aí na descrição para você conferir. Lembrando que isso depende da BIOS estar atualizada, e no site da Terabyte Shop você pode pagar uma taxa extra de R$40 e já vir com a BIOS atualizada da loja para não ter nenhuma dor de cabeça, nenhuma surpresa na hora de montar. Vamos falar aqui do circuito regulador de tensão, que é o VRM, esses componentes aqui que vão receber a energia que vem da fonte e vão alimentar o processador, ou seja, é muito importante esse circuito para uma alimentação do processador para a máquina ficar estável. Eu tenho primeiro uma notícia que não é muito boa: a placa não tem nenhum dissipador de calor aqui no VRM, ou seja, nenhuma peça de alumínio para ajudar a resfriar aqui esses MOSFETs de alta e de baixa que esquentam bastante, mas em compensação é um VRM bem competente para processadores até 105 watts.
Só para vocês terem uma ideia, um Ryzen 5600X ou 5600G, que é onde eu acho que essa placa vai se enquadrar muito bem aqui, com vídeo integrado, um processador intermediário Ryzen 5, tem 65 watts. Então você está tranquilo aqui para usar um Ryzen 5 de boa. Falando um pouquinho das fases aqui, são 6 fases. Dá para contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No esquema 4 mais 2. 4 para alimentar o processador e 2 para o SoC e para o vídeo integrado. Esse VRM pode trabalhar com 100 amperes, ou seja, se o gabinete estiver bem ventilado, ele suporta até um Ryzen 9 3900X, segundo a tabela do Gabriel Ferraz. Eu estou passando a tabela aí, estou deixando o link aí na descrição. E esse VRM também suporta tranquilamente processadores consumindo 75 amperes, por exemplo, um Ryzen 7 3800X. E com 60 amperes o VRM sobra para um Ryzen 5600X ou 5600G. Então pode ficar tranquilo, é lógico, eu gostaria de ter aqui um dissipador de calor, mas é uma placa bem de entrada, a ideia aqui é ser um PC bem custo-benefício. Eu estou deixando a tabela aí para você ter mais informações do VRM, aí, a planilha de Excel do Gabriel Ferraz aí na descrição do vídeo. Tem apenas 2 bancos para memória, então você vai ter uma limitação aqui de no máximo 32 GB de memória, 2 módulos de 16 GB, mas a maioria das pessoas que está montando uma máquina de entrada vai colocar 2 de 8 aqui, ou até 2 de 16, então uma quantidade interessante de memória aqui, até 3200 MHz. Eu tenho 4 portas SATA 3 aqui voltadas para cima, e falando de slots, eu tenho um slot PCI Express X16 3.0 para instalar uma placa de vídeo se você for montar uma máquina com placa de vídeo sem problema nenhum. Aqui dá para ver um dissipador de calor bem modesto aqui de alumínio no chipset, a bateria CR2032 que acompanha, 2 slots PCI Express 1X. Falando aqui das conexões, a conexão para fonte aqui 24 pinos, e a conexão de 8 pinos aqui na parte de cima. Eu tenho um conector aqui CPU fan para ligar o cooler. E eu tenho mais uma fan aqui na parte de baixo. Aqui ó, Sysfan 1. Bem aqui ó, na parte de baixo da placa. Continuando aqui nas conexões, eu tenho aqui a conexão para ligar o painel frontal aqui na parte de baixo. Deixa eu chegar mais perto aqui para vocês observarem os detalhes. Então aqui o local para você ligar o painel frontal todo identificado. Aqui o jumper para você dar Clear CMOS. Tem a tabelinha aqui em cima, então 1 e 2 é normal, 2 e 3 Clear CMOS para você resetar as configurações da BIOS. Uma porta USB 3.0. Duas portas USB 2.0 para você ligar no painel frontal. O Sysfan que eu falei agora há pouco, uma porta serial do tipo COM e o áudio frontal. Então essas são as conexões. Aqui na parte de cima as 4 portas SATAs, a conexão aqui para alimentação de 24 pinos da fonte, o CPU fan. Aqui na parte de trás da placa vocês vão ver uma conexão PS2, 2 USB 3.0. Se você usar vídeo integrado, aqui eu tenho uma porta HDMI e uma porta do tipo VGA para ligar em monitor. É interessante aqui para ligar em monitores mais antigos essa porta VGA, mais 2 portas USB 3.0, mais 2 portas USB 2.0, rede Gigabit Ethernet Realtek RTL 8111H, o áudio aqui para você ligar microfone e caixinha de som, um áudio bem simples. E ainda falando das características da placa aqui, um slot M.2 aqui NVMe, para você instalar aqui SSD do tipo M.2 NVMe aqui até 2280. Você ainda tem 2 posições aqui para SSDs daqueles menores. Mas o padrão está aqui, já vem com o parafusinho tudo certinho. Aqui dá para você ver o logotipo BIOSstar e o modelo B450MH versão 6.3. A versão 6.0 é idêntica a essa placa, só que os slots de memória aqui e o PCI Express aqui é na cor amarela. Mas visualmente falando, eu acho que é a mesma placa, inclusive está no mesmo lugar no site do fabricante. Bom, agora que você já viu as principais características da placa aqui, vamos dar uma olhada aqui na BIOS. Deixa eu ligar o PC e ficar pressionando Delete aqui na inicialização para entrar na BIOS. Então estou aqui na BIOS da BIOSstar.
Vamos dar uma olhada nas opções do setup. Lembrando que eu já atualizei a BIOS dessa placa-mãe aqui e eu mostro isso no vídeo de montagem. Então tá aqui a BIOS da BIOS Star aqui no menu principal, aqui ó, Main. Você pode ver aqui informações como, por exemplo, a hora, o desempenho do processador, a tensão, a frequência da memória RAM aqui, a tensão, a rotação do cooler, a temperatura aqui do gabinete. Informações também aqui da BIOS, a versão da placa B450MH, a informação aqui da última BIOS aqui de atualização da BIOS, a quantidade de memória aqui 16 GB, DDR4 3000 MHz, rodando aqui a 16, 18, 18, 36, o idioma aqui só vai ter inglês e um idioma asiático aqui, então vamos em inglês mesmo, a data e a hora, e aqui na parte de baixo os outros menus aqui, Advanced Chipset, Boot Security, ONE e Save Exit. Vou aqui em Advanced rapidamente aqui, só passar pelo básico. Eu posso ativar aqui o TPM 2.0 para fazer a instalação do Windows 11. Aqui eu tenho a configuração SATA para HDs e SSD SATA. Aqui eu tenho Hardware Monitor, algumas informações de temperatura aqui e rotação das fãs e tensão aqui da fonte. Aqui em NVMe Configuration, as informações aqui do armazenamento NVMe, aqui no meu caso um ZADAC de 512 GB, tem vídeo no canal. Vou vir aqui para o próximo menu Chipset. Aqui em Northbridge eu posso, por exemplo, configurar aqui o quanto que eu vou liberar de memória para o vídeo integrado. Logicamente, se você estiver usando vídeo integrado, vou vir aqui em GFX Configuration e aqui em uma frame eu configurei aqui 3 GB, que é o máximo que o setup liberou aqui para mim para colocar de memória de vídeo aqui para o vídeo integrado. Aqui no menu boot eu posso configurar a ordem de boot, aqui no caso da instalação, aqui colocar o pendrive em primeiro. Aqui no menu security eu posso colocar uma senha na BIOS. Aqui em ONE, uma configuração importante que é ativar o XMP da memória, basta vir aqui em Memory Clock Mode e colocar aqui ó, XMP e o perfil da sua memória. E aqui no menu Save Exit, eu tenho as opções aqui de descartar as alterações, salvar as alterações e reiniciar. E aí basta salvar aqui. Então tá aí uma BIOS bem simples, bem fácil de configurar, com uma interface bem intuitiva. Bom, tá aí chegando no final do review aqui da BIOS Star B450MH, uma placa de entrada para você montar um PC aí com a AMD Ryzen. Na minha opinião, aí os pontos positivos é um VRM que dá conta tranquilamente do processador. E para quem vai reclamar do ponto negativo da placa não ter dissipador de calor, eu quero deixar claro, eu gosto de placas que tem um dissipador de calor ali no VRM, moramos num país quente, mas o VRM é bem dimensionado. Eu estou deixando aqui no stress test do CPU-Z e vou medir aqui com uma câmera térmica aqui a temperatura. E olha aí, o máximo foi 51 graus, no ponto mais quente aqui do VRM, aqui no circuito regulador, que alimenta aqui o processador. Uma temperatura extremamente tranquila, aqui a temperatura ambiente no momento 23 graus. Então tá aí, lógico que nesse gabinete, uma observação, um gabinete muito bem ventilado aqui da Montec, duas fãs aqui na parte de cima tirando o ar quente, uma fã aqui no fundo tirando o ar quente também, 3 fãs de 140 mm soprando o ar para dentro do gabinete, ajuda aí esse bom fluxo de ar a manter a temperatura do VRM ali, ok. Falando de um outro ponto, essa placa não tem nenhum tipo de controlador ARGB ou RGB, daquele de 3 pinos 5 volts ou 4 pinos 12 volts, para você controlar a iluminação. Então se você escolher essa placa-mãe e quiser um PC RGB ou ARGB, você vai ter que comprar uma controladora à parte, daquelas de controle remoto, porque a placa-mãe não tem esse tipo de controle. Do resto é uma placa-mãe que, na minha opinião, só tem ponto positivo. Tem um slot PCI Express X16 para você colocar uma placa de vídeo no futuro, tem portas USB na quantidade muito boa aqui, tem 2 bancos para memória, para alguns pode ser pouco, mas aqui você pode colocar até 2 pentes de 32 GB, totalizando 64 GB. A maioria acaba montando uma máquina de entrada com 2 de 8, então tá tranquilo. Tem um slot M.2 NVMe aqui que está sendo utilizado no projeto. E poste nos comentários o que você achou dessa placa-mãe. Quer ver a montagem completa desse PC? Tá aí no final do vídeo. Não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal que não é inscrito, ativar as notificações e até a próxima!